E aí ele chama a atenção que, assim, muita gente fica naquela assim, não, agora passou dois, volta um. Muita gente diz assim, ai, mas você está discutindo política, mas política é uma coisa tão 3D, política é só para dividir, né? É só a divisão. Até alguém acho que tinha colocado, eu tinha marcado uma pergunta aqui, deixa eu ver que eu tinha deixado. Aqui, a Sueli colocou aqui. Ah, mas essa história de republicano e democratas, esquerda e direita, na verdade apenas serve para facções diferentes. Sim, lembra que o poder instituído, ele cria divisões para nos dar, nós, o povo, os imbecis que estão aqui embaixo, os idiotas sem poder, né? E falando daqueles que dormem, que acreditam piamente nessa matriz 3D na qual a gente se move, de que esse é o modelo que existe, e te dá a ilusão da escolha, a ilusão da liberdade, a ilusão, né, de estar livre, porque o pior escravo é aquele que acha que está livre, tá? Que é mais ou menos o estado de quem está dormindo. Quem está nesse processo de despertar está vendo que o jogo é bruto, né? Que existe uma coisa bem mais complicada e que a gente está aqui, né, para na hora de quebrar, né? De quebrar esse sistema. Só que, claro, quando a gente começa a ver as diferenças nas narrativas e como a forma que o sistema se moveu para combater algumas pessoas, e vamos pegar o loirão como modelo, olha a máquina que se move contra esse homem. Olha o que aconteceu aqui no Brasil. Então, a gente pode levar em conta que política não é só política, também é um parâmetro de ascensão, porque ela nos mostra quem consegue estar vendo além do jogo. É diferente de eu olhar para o loirão e dizer, nossa, ele vai ser o salvador da humanidade. Não é isso. Mas é ver que dentro do sistema 3D que a gente está, existe um movimento da resistência se infiltrando para fazer o sistema quebrar. Tá? Então, também é um parâmetro de ascensão, porque através dos movimentos políticos, através desses movimentos de controle social, como a gente teve durante o período da pandemia, olha o que foi aquilo. Muita gente viu, opa, peraí, que o negócio estava esquisito. E vão tentar fazer de novo, e de novo, e de novo. Tá? Então, essas coisas servem também como parâmetro de ver, do pessoal olhar e dizer, peraí, a coisa está esquisita. Tá? E aqui ele faz um gancho, tá? Ricardo, de certa forma, existe uma possibilidade de escolha, mas assim, lembra que o sistema é alimentado e controlado por um lado, tá? Então, às vezes acontecem umas surpresas no sistema, mas o jogo é bruto, tá? O jogo é bruto e a máquina se move para massacrar, tá? Posso só falar uma coisinha aqui? Eu, de vez em quando, Claro. é rápido. O Rodrigo, Uhum. você está colocando um percentual aqui. Deixa eu só falar para as pessoas, quem está no chat e quem não tá vendo. Eu vou até puxar aqui o que o Rodrigo colocou. É bem rápido, tá? Quando a gente fala de quantitativo, dentro dessa questão de quem vai e quem não vai, não é legal a gente trazer isso pelo seguinte: quando nós estamos aqui dentro do universo crístico, tá? O que nós esticamos a corda até hoje já foi imenso. Então, até o último nanosegundo, falando assim, tá? A gente vai ter repescagem. Então, não dá para a gente quantificar isso. Né? Nesse momento em que a gente se encontra, a gente está numa finaleira, sim, mas não dá. A matemática aqui para a gente, nem esse tipo de informação a gente tem acesso. Tá? Nós que temos aqui, fazemos projeção e tal, o que nós ouvimos, e assim, gente, deixando bem claro que isso não é verdade absoluta e nem tem que ser levado como ferro e fogo, tá? Mas o que nós acreditamos é que não, assim como várias outras pessoas, não dá para a gente quantificar isso, tá? Assim como não dá para a gente dizer o que vai acontecer do outro lado, né? De quem sai daqui, vamos dizer, porque não tem. Esse número é um número que não existe até o momento da ruptura, tá? Esse número só vai existir lá no último nanosegundo, né? Quer complementar isso, amiga? Porque eu acho que é bem isso, não se atenham a números, sabe? Uhum. Até porque, assim, as previsões, as projeções que se tinham falavam em metade da humanidade. Depois começou a se falar um terço da humanidade. Aí a gente começa a levar em consideração que tem muita gente que sequer é gente, né? Os backdrop people são os personagens de fundo.
Inclusive naquela... Dá licença, passarinho. Inclusive na última dublagem daquela sessão de hipnose, isso acontece, né? O relato, depois que aconteceu o evento, muita gente simplesmente sumiu, porque eles não eram gente, eles estavam ali preenchendo espaço, realmente não eram pessoas. E quando a gente olha algumas pessoas que convivem com a gente no dia a dia, que parece que o único propósito na vida é ser a pedra no sapato de alguém. Então, assim, cada dia mais eu acredito que realmente tem pessoas que a gente está lidando aqui que são personagens de fundo e que não são consciências verdadeiras, são os bots, tá? E aí outro dia o Rodrigo Romo deu um percentual de bot que era assim, tipo, bem grande, né? A maior parte da população sendo por bots e não pela humanidade mesmo. Enfim, não sabemos agora, né? Mas eu acho que a gente vai saber em breve. Mas as notícias que a gente tem é que à medida em que esse processo está se alongando, a colheita está diminuindo, porque as pessoas estão cansando, a resistência está cansando também. As consciências não estão se elevando na velocidade que se imaginava, né? E tem muita gente que estava com o caminho definido no fim, né, para subir, e que no final das contas meio que entregou os pontos, tá? Então a gente não sabe. Por isso que a gente diz: façam o seu trabalho interno. A gente só tem capacidade de ascender a si mesmo, de cuidar de si mesmo. Então cada um cuida de si para no coletivo a gente vai dar jeito, tá? A nossa interferência é frequencial naqueles que frequenciam com a gente, né? Enfim, que interagem conosco. Bom, deixa eu ver onde é que eu estava. Sim. Daí ele chama atenção sobre as publicações do Shadow of Ezra. Tá? Então, essa conta, ela aparece primeiro no Twitter, antes de virar X. É uma das contas daquelas que some, é bloqueada, depois ela volta. E é um personagem cujo nome é conhecido e que hoje o próprio David ele interpreta como sendo um agente da resistência, colocando mensagens cifradas para fazer conexões com aquelas mensagens da 17ª letra que aconteceram a partir de 2017. Tá? Lembrando que a 17ª letra, as mensagens, muitas delas eram reais, traziam informações, mas que são loopings temporais, então são os deltas de tempo. Muita coisa que parecia estar se referindo àquele momento em que ela foi publicada, na verdade, estava associado com tecnologias de projeção de consciência ou tecnologias de visão do futuro, estabelecendo essas linhas temporais nos quais a gente está vivendo agora, tá? Então, ele identifica, então, não existem mais as postagens da 17ª letra, tá? Mas lembrar que eles tinham algum tipo de tecnologia de viagem no tempo, ou no viagem no tempo, ou pelo menos de projeção no tempo, tá? E aí ele começa a associar também com as profecias do Michael que ele recebeu. Então, muito do que ele fala, isso aqui que ele falou tá igual a mensagem do Michael, que ele me falou isso, e as mensagens se casam, né? Ele consegue estabelecer essas conexões. E aí ele chama essa atenção a respeito das prisões, as tais prisões que começaram a ser feitas, as tais das prisões em massa, né? E aí o pessoal fica naquela assim, vocês viram Guantánamo? Eles iam fechar Guantánamo, só que em vez de fechar, eles dobraram as instalações de Guantánamo. Porque fulano que está aí é um clone, ou é um robô, ou seja o que for, é um sósia, porque o fulano mesmo já foi julgado, foi para Guantánamo, foi julgado, foi enforcado, foi assim. Gente, não faz muito sentido isso agora, e também não interessa muito isso agora, né? Mas fiquem com essa perspectiva que um dia, mais cedo ou mais tarde, toda a verdade vai vir à tona, e que a verdade sobre o controle dos humanos para os humanos, né? Os humanos que estão aqui, que nos subverteram, que nos controlavam, isso vai ser exposto também. Porque isso também envolve um nível de maldade, um nível de culto a si mesmo, né? Muito grande. Isso faz parte da revelação, faz parte dessa revelação catastrófica. Não é somente a existência extraterrestre, mas a existência de tecnologia extraterrestre que está sendo usada somente por uma elite. E sem que ela seja colocada à disposição da humanidade como um todo. E ele imagina que isso vai acontecer em 2025, porque faz parte das previsões do Michael. Aí o pessoal assim, você não disse que isso ia acontecer em 2012? Eles, era o que a gente achava que ia acontecer, porque
do ponto de vista astrológico, o final da era era ali, era para lá que apontavam os marcadores, mas existiu algum tipo de atraso, existiu algum tipo de prorrogação, de protelação, é isso que a gente está. Era 2000, depois 2012, a gente está aqui em 2024, e diz que agora, então, todos os relógios apontam para 2025 como sendo realmente assim o tempo limite. Tá? E aí ele começa a dizer, então aqui ele só colocou uma das últimas publicações, isso aqui considerando 3 semanas atrás, a publicação do Shadow of Ezra. Ele tem um canal no Telegram também, mas nem sempre ele replica tudo no Telegram, ele faz publicações mais frequentes no X, tá? Mas de vez em quando eu coloco alguma coisa lá no canal, nem sempre. Então ele colocou essa mensagem aqui, ó, tem muita coisa acontecendo no escuro bem agora, tá? Movimentos estão sendo feitos tanto pelos bons quanto pelos maus. Então, assim, fiquem ligados para um setembro surpresa, ou para uma surpresa de setembro, tá? Então, para um setembro surpreendente, digamos assim, uma melhor tradução, tá? Então ele tá nessa, ó, alguma coisa vai acontecer, e às vezes essa coisa que vai acontecer talvez não seja alguma coisa que fique muito óbvia, mas lembrem que o pessoal do controle tenta abafar e muito distorcer as informações que são finalmente chegadas a público. E por isso que existe uma grande tentativa, um grande movimento de controlar a rede social, de controle da internet, de controle, porque aqui a gente não tem esse filtro, aqui a gente não tem o controle da Big Media que seleciona qual informação que vai ser passada. Tá? E ele chama atenção. E eu tenho provas disso através dessas conexões divinas, né, que são as sincronicidades. Ele dá um exemplo. Então ele tem pode passar. Ele tem como é que ele chama? Tem um perseguidor, tem um stalker dele, que o ameaça frequentemente, que é o tal do Steven, tá? O Steven manda e-mails ameaçadores, faz ligações ameaçadores, envia ameaças de morte, hackeou a conta do YouTube dele por um tempo, ele não conseguia acessar a própria conta do YouTube, começou a fazer um monte de denúncias dos vídeos dele, então assim, ele teve vídeos dele que foram tirados de dentro do YouTube sob a alegação dele estar plagiando. E ele assim, plagiando quem? Era eu falando com a minha voz, a minha cara, como que eu tava plagiando alguém que era... Todos os meus vídeos sou eu falando, né? Não tem vídeo produzido, todos os meus vídeos sou eu conversando com vocês. Mas assim, primeiro tiram para depois ele ter que recorrer. Então assim, é alguém que tem há 7 anos vem tendo essa perseguição muito grande contra ele. E aí, só para dar um exemplo, ele fez essa live no domingo, e na semana anterior... na verdade, essa live, acho que foi a live de quinta-feira que ele fez. E naquela semana, a cadela dele fez uma diarreia horrorosa. É uma cadela de porte grande, que já estava idosinha, ela já não vinha muito bem de saúde, estava em acompanhamento veterinário. E ela, do nada, ela fez uma diarreia hemorrágica horrorosa, que era uma coisa meio um piche preto e sangue na diarreia. E ele leva para o veterinário não sabe dizer o que é, mas assim, imagina que seja um quadro toxêmico, tenta estabilizar a cadela, não consegue e acaba fazendo eutanásia. Então ele autoriza a fazer a eutanásia da cadela entre segunda madrugada de segunda e terça-feira, tá? Que é quando isso acontece. Então a cadela morre na madrugada entre segunda e terça, e na terça-feira de tarde ele recebe um policial na casa dele, fazendo um atendimento em resposta a uma denúncia de maus tratos do serviço animal, que receberam uma denúncia de que ele estava maltratando a cadela, estava infligindo dor na cadela, então uma coisa assim, né? Estava maltratando o animal. Aí lá vai o policial. Aí vai o David explicar pela última vez, não, ela estava doente, ela estava em acompanhamento veterinário, inclusive acabou sendo feita a eutanásia essa madrugada, né? Mostrou para ele o laudo do veterinário que ele tinha, explicou essa situação toda dessa perseguição, que ele sabe quem é, né? E ele diz assim, depois eu vou fazer um parênteses. E aí ele diz assim que a estrelinha que está ali, que tem a Communication Character Competência, aquela estrelinha de 7 pontas, é o símbolo que está no cartão do policial que foi na casa dele, tá? Tá ali o cartão do sheriff. Então, assim, é uma estrela de 7 pontas com uma das pontas voltada para baixo. Isso ele tirou do cartão do policial que foi fazer a ação na casa dele.
No mesmo dia, aparece esse crop circle, que está aqui do lado, exatamente com uma estrela de 7 pontos também, uma ponta para baixo. Né? Na forma como foi tirada a foto pelo pessoal lá do site dos crop circles, foi exatamente a mesma imagem. Quando ele viu, ele diz assim, cara, só pode ser uma sincronicidade mostrando que ó, a gente está vendo aqui, estamos vendo o que está acontecendo. E aí ele faz um parênteses assim, por que se eu sei tanta coisa sobre esse cara, né, sobre esse Steve, por que até hoje não resolvi processar? E ele diz assim, olha, esse pessoal, geralmente, quando a gente vai para as vias de fato, é exatamente isso que eles querem, porque essa provocação toda é para fazer com que a gente morda essa isca, que a gente entre nessa vibe. Então, se eu vou para a justiça, o que eles fazem? Eles fazem eu consumir todas as minhas economias num processo judicial, e ele dá exemplo exatamente do que aconteceu com o Corey Goode, que resolveu processar todo mundo que estava atacando ele, falando mal. Foi a bancarrota, né, pagando esses processos judiciais, não conseguiu nada, se estressou, passou 5, 6 anos nessa luta judicial, para conseguir o quê? Nada, né? Então ele tá na dele, mas ele diz assim que ele tá chegando tanto no limite, ele diz assim, afinal de contas eu já perdi tudo mesmo, né? Eu não tenho mais nada a perder, eu não tenho mais nem dinheiro para perder. Então, e eu tenho tantas provas agora, chegou num momento tão crucial, tão cruel, que dane-se. Então, acho que agora, acho que até mesmo eu vou acabar entrando com uma ação judicial, porque assim, a quantidade de ameaças de morte que eu tô recebendo já chegaram, já chegou no limite. Passa adiante, Jim. E aqui ele então coloca um detalhe, como se não bastasse ser exatamente a mesma estrela que ele recebeu do policial, ele identifica nesse crop circle, nesse agroglifo, uma parte do que ele chama de turbina de Tesla, que é essa imagenzinha como se fosse esse losango ali, losango brilhante. Então ele tem no quadradinho de cima da esquerda tem um recorte do crop circle, tá? E do lado um recorte de um projeto do Tesla, tá? E embaixo, o desenho maior embaixo, a posição em que essa bobina de Tesla fica. E ele começa a chamar atenção, acho que pode passar o próximo, que essa bobina de Tesla foi utilizada para criar o disco voador do Otis T. Carr, né? E do Health King, né? Esse foi um evento que, para quem estuda energia livre, para quem tem interesse nisso, são casos bem conhecidos, tá? Então ele começa a falar bastante dessa parte, já entrando nessa parte dos motores antigravitacionais, até porque ele fala da empresa em que ele está investindo com um engenheiro aeroespacial que fez uma parceria com ele. Então eles estão desenvolvendo algumas aeronaves, tem o carro antigravidade que eles têm em projeto. Então eles estão investindo muito nisso. Então é algo que ele muito pesquisa. E ele começa a apresentar, então existe a patente de Tesla e isso se associa com as descobertas do Faraday em 1831. E essa a patente do Tesla foi feita em 1913. Né? E aí o Otis Carr, ele constrói essa bobina de Tesla que ela através do magnetismo e da frequência de giro magnético, ele cria um campo antigravidade e que também viaja no tempo numa velocidade muito grande, né? Então não só desloca no espaço, mas também no tempo. Tem relatos disso, das pessoas que viajaram, né? Que dizem, não aconteceu nada, já não sei do lugar, tá aqui. Não, mas quando vai ver, tá lá a pedrinha do outro lugar que ele botou no bolso, que, né? Então, isso é um outro capítulo. Tá? Posso só jogar uma Tá? curiosidade aqui, que é muito legal, porque falou de Tesla, Sim. eu amo e ficou me coçando, né? Tesla, uma semana antes de morrer, ele estava no The New Yorker, né? Um hotel que, curiosamente, fazia parte era posse de uma das famílias, né? Dos Hot aí, enfim. E ali ele tá. Essa patente que a Anne está falando, né? Sobre o motor e sobre o próprio carro que flutuava no éter, tá? Literalmente se deslocava no éter. Muita coisa desses projetos, porque era mais de um projeto, somem, tá? Ali, somem. Então, ele tinha uma vasta pesquisa sobre isso, inclusive, reza a lenda, a gente pode dizer assim, que a coisa já estava mais do que pronta, e ó,
pá, desaparecem. Assim como outros projetos dele, grandiosos, que somem ali quando ele, né, morrido, né? E Uhum. aí o FBI vai lá e fala: ah, só tem isso aqui, de um bolão de coisa sobra um bolinho, entendeu? É bem isso. Aham. E aí quem é o agente do FBI que tá lá é o tio do Trump, né? Coincidência. Enfim, tá? Vamos lá. Aliás, a gente tem que fazer uma live sobre o livro do Trump, Baron Trump, Viajante do Tempo, porque isso aí dá uma live. Mas isso é outra E o história. pessoal está pedindo aqui, engraçado, né? Gente, vocês já É. estão telepatando com a gente. Nós falamos semana passada sobre fazer uma live, tá? As pessoas estão falando aqui sobre bots, sobre shapeshifters. Já falei, nós temos uma live aqui no canal. Alice, obrigada. Alice falou, gratidão. Mas já está meio que, não é ultrapassada, mas a gente vem atualizar isso. Nós falamos sobre essa necessidade, né, amiga? Semana passada a gente falou, a Uhum. gente tem que fazer uma live sobre isso de novo. Então, assim, dentro em breve a gente vai trazer uma live, porque, assim, tem a necessidade de explicar, explanar um pouco melhor para vocês sobre isso. Volta lá, tem muita coisa Tá. para você falar.